Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do domingo da festa de São Pedro e São Paulo, ano A, Mateus, nosso 32º encontro. Esta festa nós encontramos no calendário romano de festas do ano de 354 depois de Cristo. Havia uma celebração de São Pedro na colina do Vaticano e outra de São Paulo na Via Ostiense. A dupla celebração se difundiu rapidamente no Ocidente, começando pela África, como vemos em vários sermões de Santo Agostinho. Os textos litúrgicos dos séculos V e VI, do Sacramentário Leonino de São Leão Magno, contém 28 formulários para a missa desse dia. Os dois pilares da Igreja no Ocidente, Pedro e Paulo, é que dava autoridade para a Igreja de Roma. Clemente de Roma, bispo de Roma, morreu mártir. No ano 97, escreveu uma primeira carta aos Coríntios, onde, no capítulo 5 da sua obra, nos diz: deixando os exemplos antigos, examinemos os atletas que viveram mais próximos de nós. Tomemos os nobres exemplos da nossa geração. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, isto é, mártir, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente. Alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, isto é, Espanha, ele deu testemunho diante das autoridades, deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. Assim, se fala do martírio de Pedro e Paulo em Roma. Não diz que Paulo morreu, mas que após sua morte foi para o lugar santo, a eternidade. A antífona de entrada afirma sobre os dois apóstolos: eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam o cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. A comunidade igreja em oração se reúne para celebrar os dois pilares da fé. Eles regaram com seu sangue, isto é, se tornaram mártires. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado. E, ao beber o cálice de Cristo, como Cristo bebeu, se tornaram, pela fidelidade, teófilos, isto é, se tornaram amigos de Deus. A primeira leitura veio tirada
do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 12, do versículo de 1 a 11. E fala da libertação milagrosa de Pedro da prisão. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, mandou matar à espada Tiago, irmão de João, evangelista, mandou também prender Pedro. Nesta cena, Herodes Agripa I, favorito do imperador Calígula, em sua política, soube atrair para si a simpatia do povo judeu, principalmente dos fariseus. Ele queria conquistar os aplausos do judaísmo e, para isso, irá investir contra a comunidade cristã de Jerusalém, procurando eliminar os apóstolos. Ele então mandou matar à espada Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago foi o primeiro mártir do grupo dos 12. Foi o primeiro a beber o cálice do Senhor. Lembrando Jesus que perguntou a Tiago: por acaso, vamos Tiago e João, seu irmão, por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles respondem: podemos. Vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Marcos capítulo 10, versículo 38 a 39. Era a época da Páscoa. Como a paixão de Jesus, também era uma época da Páscoa. Depois da festa, Pedro seria julgado publicamente e executado. Para isto, vemos a guarda reforçada para guardar a Pedro. O texto mostra a impotência terrena diante do poder invencível do Senhor, que vela pela sua igreja. O relato deste domingo destaca a grande importância da comunidade em oração. Na casa da mãe de João Marcos, muitos ali estavam reunidos, rezando, oravam. Vemos a importância do poder da oração comunitária em favor de seu líder, Pedro. A luz que iluminou a cela onde estava Pedro converteu-se em símbolo da proximidade de Deus, e a preocupação do anjo por toda a peça de roupa é prova de que no auxílio de Deus se inclui tudo o que é necessário ao ser humano. Na cena, o apóstolo só se deu conta da realidade quando o anjo apareceu. Nas palavras de Pedro, vemos a confissão do apóstolo libertado. Agora sei, de fato, que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Deus interveio para salvar Pedro e depois seria crucificado em Roma, no Monte Vaticano. O salmo responsorial é o Salmo 33, 34. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. É um salmo que professa Deus, o refúgio dos fiéis. O refrão encontramos no versículo 5. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Aquele que é fiel a Javé Deus e observa a sua aliança, tem consciência de que o Senhor Deus o acompanha e o liberta. Porque o observante aos mandamentos de Deus não fica abandonado. Deus age em favor do oprimido. O fiel, o observante da lei. O cristão tem confiança de que aquele que o liberta também o livra de todos os medos. Porque quem confia não teme. A primeira estrofe é tirada dos versículos 2 e 3. É uma aclamação de louvor a Deus, com manifestação de alegria, que na liturgia vem chamado a reconhecer os benefícios divinos. O convite do salmista
é que os humildes, aqueles que observam a lei, se alegrem com ele ao ouvir aquilo que ele irá narrar. A segunda estrofe é formada pelos versículos 4 e 5. O convite para que a comunidade orante possa, em suas orações, engrandecer o Senhor, reconhecer a grandeza divina e fazer crescer essa grandeza, e que juntos o nome de Deus seja, e juntos possam exaltar o nome de Deus. Pois Deus não foi surdo ao clamor do salmista e o atendeu em suas necessidades e perigos. A terceira estrofe foi tirada do versículos 5 e 7. Deus age e intervém em favor do seu fiel. A ajuda que se pede a Deus não é alívio de sua angústia, mas a salvação, um dom divino. Pois Deus, quando age, beneficia seus fiéis, isto é, os observantes da lei. Para nós cristãos, nós somos observantes à nova aliança. A quarta estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. Deus não abandona seus fiéis e vem como exército acampar para proteger quem o teme, trazendo-lhes a salvação diante das ameaças e perigos. O convite é para que a comunidade, ouvindo o testemunho do salmista, venha não só fazer a experiência com Deus, provar, mas ver também a ação divina em seu agir suave. O salmista termina aqui com uma bem-aventurança. Feliz o homem que tem em Deus seu refúgio, proteção. Assim, a comunidade cristã, rezando, cantando este salmo, que professa um Deus que livra, salva, protege aqueles que o temem, essa comunidade pode experimentar que ele, Deus, por meio de seu Filho, nos liberta, pois ele é bom e nos faz fazer festa por tão grande dádiva que nos dá na Eucaristia. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, versículos 17 a 18. É uma carta do cativeiro. Paulo se encontra preso em Roma. Ele começa a pressentir seu fim e nos deixa um testemunho, em testamento, de sua total fidelidade à missão que Jesus lhe confiou. No primeiro momento, Paulo vislumbra seu martírio. Já estou para ser derramado em sacrifício. Paulo aqui é oferenda a Deus. Ele será ofertado a Deus, será imolado. Ele está próximo da sua morte. Aproxima-se o momento da minha partida, isto é, a morte. Paulo faz uma revisão de sua vida, sua missão essa que lhe foi confiada. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ele refere aqui ao combate, luta. Daí a palavra, em grego, agon. Em português vem a palavra agonia, combate, luta. Faz lembrar os lutadores, os gladiadores, que realizam as suas lutas. Ele é um combatente. Ele também o compara ao corredor da maratona, que chega em primeiro lugar para receber a coroa da vitória. Ele foi fiel no combate e corrida, ele guardou a fé recebida. O agora é o momento da sua coroação no final da corrida, isto é, sua morte, coroa que o próprio Deus lhe dará. Naquele dia, o dia da eternidade, o dia da manifestação do reino definitiva, o dia definitivo, do reconhecimento da missão cumprida, o dia escatológico. Mas o que o Paulo receberá não é somente para ele,
mas também para todos aqueles que esperam com amor a eternidade. Nosso destino final é a eternidade. Aqui, cumprimos nossa missão. Aqui lutamos, mantendo a fé, porque o fim da fé se realiza em Deus. Nunca se deve renunciar à fé que recebemos. A certeza de Paulo sustenta a sua vida em Deus, de que em nenhum momento ele esteve só. Mas o Senhor esteve ao meu lado. E foi este Senhor, em sua luta e fidelidade à missão que lhe foi dada pelo próprio Deus, que lhe deu forças para não fraquejar. E foi Deus, em sua graça, que sustentou a missão de Paulo. Que a mensagem fosse anunciada por ele integralmente, sem redução, e ouvida. Ele que é o apóstolo das nações. Deus libertou do leão feroz que o queria devorar. É o próprio Deus que liberta o apóstolo de todo mal e o salva para o reino celeste e a eternidade. Esta confiança sustenta Paulo, o faz resistir e nunca desanimar, nunca abandonar a missão recebida. E termina com uma doxologia. A Deus seja a glória por toda a eternidade, isto é, pelos séculos dos séculos. E termina aqui com um grande amém, o amém litúrgico, assim seja. O Evangelho foi tirado de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Jesus está fora do território da Galileia, está em território pagão, Cesareia de Filipe. É nesse território pagão que Jesus se põe a caminho e sobe para Jerusalém. E ali ele pergunta aos discípulos. Primeiro, os de fora do núcleo dos discípulos. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Isto é, o que se diz sobre Jesus? Ele fala aqui do Filho do Homem. Na perspectiva do Filho do Homem de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. E que no Novo Testamento se refere a Jesus, o instaurador do reino dos céus. A origem do Filho do Homem é transcendente, porque vem do alto, mas também expressa Jesus em sua humanidade plena. Os discípulos respondem. Alguns que Jesus é João Batista, outros Elias, o pai dos profetas, outros Jeremias, o profeta sofredor, ou algum dos profetas. O povo vê Jesus na linha profética e o identifica com alguns profetas, mas ele não é. Agora Jesus dirige sua pergunta aos de dentro, aqueles que caminham com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro adianta aos outros discípulos e apóstolos e responde, tu és o Messias, natureza humana, o Filho de Deus vivo, natureza divina. Jesus é o Cristo, o Messias. Mas Jesus irá revelar que ele é o Messias sofredor, que será entregue na cruz, que morre e ressuscita. Não é o Messias que age com as forças deste mundo, com o poder deste mundo e força militar. Aqui Pedro tem o primado da fé, pois ele adianta a todos e por primeiro proclama quem é Jesus. Diante dessa proclamação de Pedro, Jesus responde, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto. Isto é, a inspiração de Pedro não é humana, é uma inspiração divina. É a inspiração, como de Jesus, que vem do Pai que está no céu. Diante dessa profissão de fé inspirada por Pedro, Jesus confere então a Pedro uma missão que foi dada só a ele e mais a nenhum dos outros apóstolos e discípulos. Jesus diz, por isso te digo que tu és Pedro. Jesus transforma o nome Simão, filho de Jonas, em Pedro. Significa que Jesus tem o poder sobre a missão de Pedro e sobre Pedro.
né? E que a vida de Pedro está toda ela voltada agora para a missão que ele foi instituído, né, quando Jesus, né, dá esta missão somente a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja é de Jesus. Por isso se usa o pronome possessivo minha. Ela pertence a Jesus. Esta igreja que pertence a Jesus será edificada sobre a pedra da fé de Pedro. Por isso ele tem o primado na fé. E Jesus acrescenta: e o poder do inferno, isto é, Hades, mansão dos mortos, no hebraico Sheol, inferno é uma tradução do latim, nunca poderá vencê-la, isto é, a igreja, visto que ela pertence a Jesus e é divina. A igreja de Jesus é minha. Agora Jesus diz uma realidade que será dada só a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Essa missão é petrina a Pedro, não dos outros apóstolos. Jesus conferiu só a Pedro. Depois acrescenta: tudo que tu, Pedro, ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu, Pedro, desligares na terra será desligado nos céus. Isto é, Pedro tem um primado na fé, tem o primado de ligar e desligar, pois primeiro esta missão foi dada a Pedro aqui. Depois, mais tarde, será estendida aos outros discípulos e apóstolos. Mateus capítulo 18, versículo 18. Mas vamos entender isso. Por primeiro, conferido a Pedro. Depois, em vista do perdão e reconciliação, Mateus 18, versículo 18, diante daquele que pecar contra o próximo e ser julgado pela igreja, os discípulos e apóstolos terão a missão de ligar e desligar. A missão de Pedro foi dada em vista às chaves do reino dos céus, isto é, a ligação referente ao reino dos céus, pois ele e só ele tem as chaves para abrir e fechar. Já os outros, depois de Pedro, se diz: tudo que vocês, apóstolos e Pedro, inclusive Pedro, vocês no plural, ligarem na terra, será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Mas aqui, Mateus 18, 18, se refere ao perdão, ao irmão que se arrepende ou não se arrepende. Se deve ou não reconciliá-lo, dar o perdão dos pecados. Em Pedro se refere à chave do reino dos céus. Pedro, por primeiro, capítulo 16, versículo 18 a 19. Depois Pedro e os outros, capítulo 18, versículo 18. Há uma ordem que Jesus confere primeiro a Pedro, depois de Pedro aos outros, juntamente com Pedro. O privilégio do primado pertence só a Pedro. A antífona de comunhão é tirada do próprio Evangelho de São Mateus. Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 16 e 19. A igreja celebra o primado de Pedro e o testemunho fiel do apóstolo dos gentios, Paulo. Dois pilares da igreja do Ocidente foram mártires em Roma. Foram sepultados em Roma. Dois troféus que marcam a identidade da igreja de Roma e do Ocidente. Então, nós vemos, e na alegria, participam unidos na igreja, onde Jesus é aquele que confiam a Pedro, e só a ele, sua igreja, não confiando aos outros, mas também encontra em Paulo um apóstolo fiel, que foi capaz de evangelizar
de sair pelo mundo, conhecido da época, para anunciar aos gentios o Evangelho da Boa Nova. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.